associados da ABAE e visitantes do nosso canal do YouTube. Estamos aqui com mais um vídeo para a roda de conversas, da série Roda de Conversa, para o canal da ABAE. A Associação Brasileira de Avaliação de Impacto Ambiental, a ABAE, foi fundada em 5 de junho de 2011. Portanto, este ano, nós vamos completar 12 anos de associação. E a gente não poderia deixar de comemorar esse aniversário tão especial com o nosso primeiro presidente. Por isso, o convite feito e aceito. Muito obrigada, professor Marcelo. Ao professor Marcelo Mairini Pereira de Souza, que, além de professor titular da Universidade de São Paulo, trabalhando com avaliação de impacto e outros instrumentos da política ambiental, também foi o primeiro presidente da associação. Então, um de seus fundadores. Marcelo, muito obrigada por participar dessa conversa conosco, nessa série de conversas que estamos promovendo com os profissionais de AIA. Eu é que agradeço a possibilidade de dividir esse espaço com vocês. Muito obrigado vocês pelo carinho e pelo convite. E gostaríamos de começar a conversa pedindo para você contar um pouco sobre o contexto. Primeiro, eu queria também agradecer a Anne Malvesti, nossa presidente, que também está aqui participando da roda de conversa, né? Antes da gente começar já com a conversa em si. E aí, agora vamos começar, Marcelo, pedindo para você contar um pouco sobre o contexto da criação da ABAE. Como foi que surgiu a ideia? Quais foram as motivações? Como foi o processo de criação? Sim. Bom, eu primeiro quero, assim, fazer uma observação. Eu realmente fui o primeiro presidente. Era um presidente que a gente chamava à época de pro tempore, porque alguém precisaria ser o primeiro presidente para a Constituição. E aí fiquei eu, porque eu que estava trabalhando com a papelada e tal. Então, não é nenhum... Era só trabalho mesmo, não tinha muito assim. E também, logo após a primeira conferência, né, primeiro congresso, aí sim foram nomeadas as diretorias, todo o pessoal, tá bom? Então, é menos glamouroso essa história de ser o primeiro presidente, viu, José? Tranquilo. Bom, a ABAE foi um processo, eu penso que natural até. Houve, no Brasil, a criação de engenharia ambiental. Um primeiro profissional que tinha capacitação técnica, conhecimento adquirido para trabalhar com política ambiental, em especial com avaliação de impacto ambiental. Bom, então, foi criado isso. Claro, à época eu era professor na Escola de Engenharia de São Carlos, foi criado em São Carlos também. O pessoal ficou todo animado, agora vai, né? E também houve um evento, Júlia, muito importante, muito importante. Foi em 2010, a IAIA, né, que é a Instituição Internacional de Avaliação de Impacto, teve um evento em Genebra. E nós fomos uma grande turma para lá. Então, Mindu, Evandro, muitos outros, várias pessoas que ainda cursavam a pós-graduação, enfim, já começava a se nuclear muito fortemente no Brasil, interessados em avaliação de impacto ambiental, e mais do que nuclear, eles trocavam figurinhas de uma maneira muito permanente. Portanto, a mim me pareceu que estava madura a ideia de se reconstruir a ABAE, né, que é a IAIA brasileira, naquela época. Eu apenas quero lembrar que já havia uma em Portanto, já havia uma coligação de associações de língua portuguesa, e eu acho que estava madura à época a criação da ABAE. Veio a reboque desses processos com todos, né? A engenharia ambiental, acho que era maduro. Nós, na realidade, constituímos uma área de conhecimento específica. E eu acho que foi bem natural isso, assim, foi tranquilo. E como mais jovem há mais tempo, né, assim, caberia, entendo eu, a mim esse processo de constituição. Então, foi feito um estatuto, muito interessante, por sinal.
o pessoal foi bastante criativo para fazer o estatuto, ao constituir vice-presidência de várias áreas, né? Portanto, não deixar, apesar de sempre será muito técnica, mas não é esse academicismo, né, puro. Tem, portanto, muitas pessoas que trabalham com avaliação de impacto que não são da academia. Tá ótimo, é isso mesmo. É essa multiplicidade que faz a força da associação. Eu acho que foi muito bem pensado aí para a época. É verdade, você falou um detalhe interessante, que a ABAE ela tem mesmo uma composição, né, bem peculiar, incluindo todos os setores que trabalham com AIA no Brasil, né? Eles participam diretamente da diretoria. A gente tem vice-presidências representando todos os setores. Julie, isso foi muito interessante, foi muito discutido à época, e até hoje é a única que eu conheço com esse perfil, que é um respeito grande aos participantes de diversas áreas. São até mesmo interesses antagônicos, né? É um respeito, acho que é um respeito a todos os praticantes, foi muito bem bolado, acho que foi bem ajeitadinho isso, sim. E você, mesmo sendo esse jovem há mais tempo, continua nesse processo, participando, acompanhando, atuando, né, diretamente na ABAE ao longo desses 12 anos, né, Marcelo? E o que você percebe como avanços ou ganhos, né, a partir da atuação da ABAE ao longo desse tempo? Bom, primeiro é a constituição das pessoas. Eu acho que a formação profissional e pessoal também, né? Ela é essencial, essencial. Hoje a ABAE se constitui uma referência para todos que trabalhamos com instrumentos de política ambiental, em especial estudo de impacto. Portanto, esse foi um primeiro passo importante e consolidado hoje. Sabe, Júlio, todos nós sabíamos que haveria, pelo menos, no mínimo, 10 anos de consolidação. Então, é normal isso nas associações, especialmente em associações tão específicas, né, de avaliação de impacto e tal. E eu entendo que isso foi um sucesso nesse período todo. Houve muitos ganhos. Houve, dos 5 grandes grupos, né, de vice-presidentes, muitos se juntaram de maneira muito forte, né? Então, as agências, a academia, hoje são muito ligadas, e troca figurinha toda hora. Isso é muito importante mesmo. Os prestadores, que são os praticantes, né, os elaboradores, as empresas que elaboram os estudos, as consultorias, estão muito parceiras também. Isso é fundamental para a área. Portanto, eu vejo muitos ganhos nisso, muitos ganhos mesmo. Há alguns desafios, assim, como é que nós vamos trazer para bem de pertinho, não é, as empresas? Eu penso que isso é eles precisam entender que, de vez por todas, né, que ninguém é antagônico nessa área. São visões diferentes, mas não adianta. Estamos todos no mesmo barco. Não estamos em barcos diferentes, né? Então, não adianta remar de maneira contrária. E a avaliação de impacto ambiental é algo conjunto, vários setores, vários profissionais. Inevitavelmente, nós vamos ter alguns embates de conduta, etc. Isso é parte do processo. Então, eu acho que esse é um desafio ainda a cumprir, que houve alguns casos apenas que essa vice-diretoria foi ocupada com pessoas e profissionais muito importantes, mas eles se afastaram um pouco. Acho que o afastamento é uma mão dupla. Acho que o grupo que fica não consegue sensibilizar e o grupo que se afastou não consegue também, enfim, colocar os motivos pelos quais eles entendem necessário, né? Mas, no geral, penso que é um grande sucesso a ABAE. Só de ver as carinhas de vocês aqui no vídeo já me dá uma alegria enorme, né? São pessoas novas, atuantes, profissionais de muita competência. E essa é a ABAE. Eu acho que essa aqui é a história da ABAE, vitoriosíssima. E fica, talvez, para a próxima diretoria, né, Anne? Esse desafio de trazer as empresas
para dentro, talvez, da ABAE, né? Para mais, né? Mais participativa. Você sabe, Julie, só completando assim... acho que isso até... Desculpa, acho que o áudio está um pouquinho atrasado, né? Mas só comentando que nessa diretoria a gente tem a participação, né? Tem essa vice-diretoria do setor privado, a gente tem o Rico participando, né? Então, já em alguns momentos não teve ninguém, né, ocupando essa vice-presidência. Nessa diretoria a gente tem, então acho que estamos caminhando nesse sentido também, né? De promover essas aproximações. Eu já queria aproveitar para perguntar, Marcelo, se ao longo desse tempo tem algum causo da ABAE que ficou mais marcado aí, que você acha que é bacana compartilhar conosco. Queremos te ouvir. Eu e os causos, né? Mas eu só queria, assim, estava completando, às vezes dá essas interferências, esses delayzinhos, né? Portanto, eu acho que a consolidação das 5 vice-presidências, ela é um desafio, sim, atual, porque houve essa participação já de uma empresa, mas elas verifique você como as agências estão presentes, como as instituições de pesquisa estão extremamente presentes, algumas ONGs, né, eu acho que é outro grupo que precisa se aproximar, as empresas de consultoria estão bem presentes também. Então, essa presença tem que ser bem marcante. Essa que eu acho um grande desafio para nós. Claro, evidente que já é um super impacto de maneira positiva a cadeira estar ocupada, mas o grupo ainda não chegou, né? Assim, com mala e cuia, igual a gente fala aqui no interior, né? Esse pessoal precisa chegar de mala e cuia, precisa chegar mesmo e participar do processo de decisão. Eles são extremamente importantes, né? Causos, bom, eu nem sei que causos, eu não gosto de contar causos, né, Anne? E tem alguns causos, assim, interessantes da BAE, eu acho que desde a Constituição, né? Bom, todos sabem que eu tenho muitos parceiros nessa relação toda, nessa vida toda, mas tem 2 em especial, né? Que é o Mindu e o Evandro. E eu não posso ficar aqui entregando os meus parceiros de Mindu. Mindu tem uns 200 caos, mas se eu contar algumas, vão tudo preso, porque a gente, enfim. Mas os causos são sempre assim, de como é que se faz para constituir, por exemplo. O primeiro evento, o Mindu ficou empolgadíssimo, né, com a constituição da BAE, ele tinha acabado de entrar na USP, ele estava 250 por hora, assim, quando a velocidade máxima permitida era 80, já estava 250. Então, ele foi logo alugando espaço em São Paulo, caro, babu. Eu falei, Mindu, e agora? Como é que nós vamos pagar? Deixa, nós vamos lotar isso aqui e tal. E, de fato, aconteceu, mas nem numa sorte danada que o Evandro conseguiu alguns patrocínios muito bons e tal. E depois a gente foi fazer um balanço, assim, em geral. Foi um evento maravilhoso como o primeiro evento, né? Houve as pessoas lá de Portugal que vieram, muitos importantes. Então, foi muito interessante, foi muito bom e muito interessante. Mas, sem dúvida alguma, foi um momento assim, lá no lugar não tinha dinheiro para pagar. E agora? Como é que vai ser? Logo no primeiro, já vão sair tudo caloteiros. Esse é o Mindu, né? Quem conhece, é figura. Este aqui tudo se resolve. Vamos devagar. O Evandro, uma semana sem dormir. Mas deu tudo. Como ele sempre fala, deu tudo certo, felizmente, né? Houve outros eventos interessantes, assim, causos muitos, né? Tem sempre muitos. Nós tivemos um aqui em Ribeirão, o evento de Ouro Preto, que foi muito bom, foi sensacional, tocado pelo Alberto, uma figuraça, né? E o Chico Verde, mas o Alberto é que juntou o Boi na Unha.
nós não estivemos, ele estava em Liverpool e tal, então não tem muito causa assim. Mas o de Ribeirão, foi onde laçou o casamento do Tomás Ramos, né? E, por acaso, nós ficamos na fazenda aqui em Ribeirão, todo mundo junto. Então, estava o Ross Marshall, enfim, o Sanches, né, o Luiz, Mindu, e o Tomás Ramos. O Tomás Ramos grudou no Mindu, óbvio, né? São carne e unha. Cada história maravilhosa. A gente é caipira, o Tomás Ramos é um lorde português, lorde, né? E a gente fala tudo caipira, ele não entendia metade das conversas, e foi muito divertido, foi bem divertido. Assim. O Ross Marshall, né? O Ross Marshall, a Isabel acabou se ironeando muito aqui, levou ele para tomar sorvete lá no Geraldo, quem conhece Ribeirão conhece o Geraldo, né? E foi muito interessante também, porque lá pelas, sei lá, 3 horas da manhã, a gente carcando cachaça no Ross Marshall, e ele, tomador de uísque, ele é escocês, né? Como é um lorde, ele tomava as cachaças horríveis que o Mindu trazia, mas ele ia fazer o quê? E o Mindu perguntou para ele se ele falava não para o primeiro-ministro. Para quem não conhece, o Ross Marshall seria, assim, o ministro do meio ambiente, né? E é uma pessoa de uma capacidade técnica absurda e uma facilidade de comunicação. Ele é muito espetacular. Uma pessoa espetacular. E o Mindu perguntou para ele, você falava não para o primeiro-ministro. Aquele jeitão de escocês, ele parou, olhou, falou assim, sou louco? Eu vou falar não para o primeiro-ministro? Aí o Mindu, tá vendo? Tá vendo? Ele é briguento também. Ele falou assim, não, eu não disse que eu sou briguento também. Não, como é que você não fala não para o primeiro-ministro e não é briguento? Ele disse assim, então, ele, o primeiro-ministro, você pode fazer isso aqui? Eu falo assim, claro, se, né? Yes, if. Se ele fizer tal coisa. Isso foi um aprendizado enorme. Eu começo a arrumar alguma confusão, o Mindu sempre lembra assim, o Ross Marshall, olha o Ross Marshall. Tem que falar o yes, if, não é sair brigando. Né? Enfim, tem muito caso engraçado. Assim. Agora, são todos de muita amizade, muito companheirismo. Né? São casos assim, muito gostosos mesmo. Nós tivemos alguns lá no Espírito Santo, né, Julie? Comendo os famosos peixes daí, etc. Também uns casos bons. Mas são todos eles muito carinhosos e de muito respeito entre as pessoas. E são engraçados porque passaram e deram certo, senão não seriam engraçados também, né? É verdade. E é uma turma boa, né, Marcelo? Quando junta, é legal, né? Bacana. Eu penso que ela é boa porque o propósito é bom, né? O propósito é bom. Você pega uma figura como vocês, duas, a Fernanda, são pessoas de caráter, são pessoas boas. Não tem como dar errado isso, né? E, portanto, a convivência é para lá de agradável e, enfim, acho que é muito bom mesmo, né? Então, continuando aqui nosso papo fora dos causos, fazendo uma retrospectiva do que tínhamos lá em 2011 e em relação ao contexto assim, mais amplo, sobre discussões relacionadas a questões ambientais e sobre avaliação de impacto, e olhando também para o contexto atual, como você percebe as mudanças ao longo desse período? Nós tivemos avanços, tivemos retrocessos, ou questões urgentes mudaram, ou continuaram similares? O que você acha? Bom, então, é uma pergunta muito, muito interessante, né? Então, eu penso, Anne e Júlia, que tudo tem momentos melhores, momentos piores. A vida da gente é assim, a vida da associação é assim, e dos interesses também. Então, em 2010, 2011, aquele período, havia ainda uma expectativa de que o setor produtivo pudesse entender que a questão ambiental é algo crucial, não apenas para o planeta, mas para o próprio desenvolvimento econômico, né? E hoje nós sentimos que caiu a máscara da face.
O setor econômico entende que o lado social e o lado ambiental é apenas uma maneira deles ganharem dinheiro, no geral. Isso é um lado extremamente positivo, porque as pessoas se mostram como são. E é extremamente positivo porque nós sabemos exatamente o que contar, com quem contar e da maneira que contar. Então, essa, entre aspas, crise socioambiental que passamos, o lado negativo é evidente, a perda de habitats, né? O genocídio dos povos indígenas, a pressão enorme que seguem os moradores ribeirinhos, os quilombolas, né? Por outro, que é um lado muito bom, o agronegócio mostra a face terrível que é. Aqui em Ribeirão Preto, Júlia, a gente tem uma denominação muito carinhosa. Você sabe que Ribeirão Preto é a capital do agronegócio, né? Então, a gente mora aqui cercado de capanga e boiadeiro. E a gente carinhosamente, mas é carinhosamente, é um carinho, assim, nós chamamos ele de ogronegócio. Então, o ogronegócio não é fácil. Por outro lado, é bom que mostre a face, né, para que as pessoas possam entender quem é quem nesse processo como um todo, né? Então, e esse último governo foi pródigo em promover carreatas de pessoas que são ligadas ao agronegócio e são machistas, né, extremamente racistas, e todos os outros adjetivos não adequados para um ser humano que vive em sociedade, misóginos, enfim, aquela coisa toda. Eu acho isso extremamente positivo, porque as pessoas se mostram como são e vamos trabalhar nessa realidade. Da mesma maneira que todos os demais segmentos, o empresariado, eles também não têm um bloco homogêneo. Então, as pessoas se mostrando, nós poderemos trabalhar com uma banda positiva da atividade empresarial. Existem pessoas sérias, existem pessoas interessadas em promover um desenvolvimento pleno, né, e não esse desenvolvimento predador. E é esse pessoal que a gente tem que se aproximar, porque temos um propósito comum, né? Temos um propósito comum. Mesmo que os caminhos possam não ser tão comuns assim, são pessoas como nós dispostas ao diálogo e trabalhar para encontrar um caminho comum e adequado. Então, eu vejo que o momento de hoje não é um momento simples, mas é um momento necessário em certos pontos, né? Necessário. Agora, a população, a sociedade, como eu gosto de dizer, a população é número de pessoas, né? A sociedade são interesses reunidos. A sociedade precisa entender que ela, sociedade, tem que se organizar de maneira adequada para defender os seus interesses, né? Os interesses não acabam lá na votação, eles se iniciam na votação. Então, você pega hoje um congresso como o nosso, de extrema-direita, a sociedade precisa entender que esse congresso que lá está vai defender apenas e tão somente os interesses desse capital predador. Não é o capitalismo banda boa, é o capitalismo banda imunda, suja de sangue, suja de maus feitos. E a sociedade precisa entender que o voto é apenas o início dessa participação, porém extremamente importante, porque são essas pessoas que vão, de alguma maneira, ditar as regras do nosso condomínio chamado Brasil. Tudo isso eu vejo um lado positivo, né? São oportunidades que você tem de amadurecer, de refletir sobre a situação. Não é possível você ter tão poucos que ganham tanto, terem maioria em qualquer que seja o parlamento. As pessoas precisam entender que precisam colocar lá representantes, né? Representantes. Então, nós não temos muito poucos representantes de gêneros diferentes, como a sociedade enfim, mas estão acordando, né? Eu acho que isso é um processo e as pessoas vão percebendo. Portanto, eu sou muito otimista, acredito que haverá, sim, sempre embates, haverá alguns retrocessos, porque
É assim que as coisas são, porém, no geral, é um avanço como um todo, eu penso assim. E agora, alguma visão de futuro, expectativa para a Baia, Marcelo? Da sua parte, assim, o que você eu costumo dizer, Júlia, eu costumo dizer para os... eu costumo dizer para os meus alunos, e que não são poucos, né, que o novo sempre vem, e melhor. E vocês, na diretoria da Baia, atualmente, em específico, eu falo da presidência e da vice, são testemunhos eloquentes desse meu pensamento. O novo sempre vem e melhor. Vocês são muito melhores do que os que já passaram como eu, né? Porque vocês têm uma visão melhor, uma visão mais contemporânea e etc. Vocês são uma passada a limpo daquilo que fomos, né? Isso é uma coisa boa. Portanto, eu entendo que a ABAE, ela tem, sim, uma continuidade garantida por essa renovação necessária e uma renovação de muita qualidade. Por outro lado, nós precisamos ainda, claro, sempre haverá, mas ainda amarrar algumas pontinhas. Já falamos de algumas, que é agregar essas pessoas, né? Existe uma banda muito boa dos empresários e que pensam de maneira positiva, eu acho que são pessoas que terão muito a contribuir com a BAE e os demais setores da BAE a contribuir com eles, eu tenho absoluta certeza disso. Mas outros setores, por exemplo, especificamente o meu, né, que é mais academia, se bem que eu ando muito pela extensão também, mas, por exemplo, no meu raciocínio, Júlio, é inconcebível as agências de fomento não terem uma linha específica para instrumentos de impacto ambiental. Você pega outros setores com muito menos profissionais, nós estamos lá no outros. As agências de fomento estaduais, nós somos no outros. Tem, não sei o que, assim, dezenas, sei lá, se não chega a centenas de alíneas, e nós somos outros, né? Aqueles que somos nós lá. E o que isso é ruim? Porque toda vez que você compara coisas diferentes, a comparação é péssima. Não importa quem seja, a comparação é péssima. E nós temos elementos. Nós somos 200 profissionais todos os anos que se reúnem, 300, 400 profissionais, mas da academia, por exemplo, mais de 200 profissionais só da academia que fazem projetos de pesquisa e as agências de fomento insistem em colocar nos outros. Acho que isso é um desafio nosso, seria um ganho muito grande. Veja, a gente fica falando dos empresários, tal. Nem a academia se atentou que as questões ambientais são transdisciplinares e precisam de um espaço para a sua atuação. Esse é um bom desafio, que eu não consegui sucesso nenhum, mas certamente os novos terão maneiras diferentes. Assim. Tanto, veja quanta coisa boa ainda tem para fazer, e eu tenho a certeza que a BAE vai galgando espaços técnicos, já é uma garantia isso, já é consolidado, e eu espero que ela tenha espaços políticos, não partidários, mas de política pública, de estabelecimento de política ambiental, que tanto precisamos, né? Esse espaço precisa ser consolidado. Ela é muito novinha, né? Esse período todo é uma associação muito nova, se você comparar a outras associações co-irmãs, né, como a antiga ABRH, agora virou a BR Hidro, né, por conta de algumas coisas, a própria ABS, que tem uma interfacezinha conosco, né, no saneamento ambiental, e já são muito mais consolidadas, tem outra coisa. Tal. Acho que a ABAE é uma delícia, conviver com as pessoas da ABAE é muito produtivo pela heterogeneidade, pela complementação de raciocínio e pensamento. É isso que as pessoas precisam entender. A área ambiental tem isso de muito bom, que é heterogeneidade, complementariedade e, portanto, respeito aos que são. Nós aqui na Terra, cada um tem a sua formação e vivemos muito bem, porque exatamente
pensamos e agimos de maneira complementar. Isso a ABAI consolidado já. Eu tenho muito otimismo no daqui para frente. É verdade. Quem me apresentou a ABAI foi a Fernanda, que eu Pois agradeço, né? Porque ela que me apresentou, ela que me trouxe para a ABAI. Então, me apresentou todo mundo, me apresentou a Anne, a Maria Rita, todo mundo, né? Ela me apresentou para todo mundo. Vocês são excelentes, excelentes. Todos os nomes citados aí. Pois é. Não, mas é uma turma boa mesmo. E está sendo uma delícia fazer esses vídeos aqui, porque a gente tem um momento de conversa, né, Anne? Hoje a Anne está mais quietinha, que ela está com problema no áudio, mas a gente tem gostado bastante de fazer essa roda de conversa e a gente espera muito que as pessoas aproveitem essas conversas, né? A primeira a gente convidou mulheres que trabalham na área para dizer como elas entraram nesse campo, como elas se formaram para entrar nesse campo, e foi muito legal. E agora a gente quer agradecer mais uma vez a você por ter participado também. Sempre veste a camisa, né, Marcelo, quando é chamado, mesmo que não esteja tão ligado à diretoria, ocupando um posto na diretoria da VAI, né? Então, nós gostaríamos muito de agradecer a você, a sua disponibilidade para participar. E é isso. A Anne quer falar alguma coisa também? Sim. Bom, agradecer, Marcelo, pela participação e complementar, né, que se boa parte de quem compõe a diretoria hoje, né, e aí falando em especial por mim e pela Juliana, se nós optamos, né, aceitar esse desafio de participar da diretoria da ABAI, foi muito em função do seu incentivo, inclusive, né, e do restante da diretoria também, né, das outras pessoas que já passaram pela diretoria da ABAI. Mas, sem dúvida, tem esse apoio, né? Então, muito obrigada pela participação, espero que esse espaço seja aproveitado mesmo, né? E já aproveito para convidar também quem está assistindo ao vídeo para o Congresso Brasileiro de Avaliação de Impacto, que esse ano vai acontecer na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. E aí é isso, né? Os congressos são sempre oportunidades excelentes de encontrar todo esse pessoal e de fortalecer essas relações, né, entre os setores, os diferentes praticantes da AIA. Então fica já o convite também. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, Juliana. Julie, Anne, só completar assim para os demais ouvintes, né? Veja, os eventos da ABAI, além da própria estrutura ser peculiar, eu diria, o cuidado existe no evento. Todas as mesas têm todos os setores, quer dizer, não existe um privilégio de um setor em relação ao outro. Portanto, mesmo que um setor não se dê extremamente bem da ideia do outro, eles obrigatoriamente devem sentar e devem discutir. Nós acreditamos no diálogo franco, objetivo, seja o caminho possível para isso. Tanto muito bem lembrou a Anne, temos eventos lá em São Carlos, e São Carlos sempre é imperdível por tudo que é São Carlos, né? E todos vamos nos encontrar lá, certamente. Muito obrigado vocês, Anne, Juliana, Anne, muito obrigado vocês. Então é isso. Super bom, muito obrigado.